Oi pessoal, nossa aula é sobre UTI. A UTI, desde o início, no planejamento da UTI, a planta hospitalar, a UTI ela precisa ficar localizada em um local que não acontece o trânsito, o fluxo de pessoas no hospital. Então, quanto menor o fluxo de pessoas transitando, melhor. Porque a UTI ela precisa estar próximo de um centro cirúrgico, ela precisa estar próximo de um local onde é feito raio-x, porque ali existe um paciente de alto risco que precisa de manutenção da saúde. Então, por isso que a UTI ela precisa ser bem pensada, ela precisa ser planejada desde a planta para que ela fique em um local que traga benefícios para a saúde do paciente e que facilite o trabalho dos profissionais e longe do fluxo de pessoas. Por quê? A UTI ela precisa ficar livre, né? Assim como o centro cirúrgico que precisa ficar livre de contaminação, a UTI também ela precisa ficar livre de contaminação. As pessoas internadas ali na UTI, as pessoas que estão ali, elas já estão com a saúde fragilizada, está com a imunidade debilitada, então eles precisam de uma atenção maior. Os profissionais da UTI também são restritos da UTI, eles atuam ali na UTI e prestam todo o cuidado para os pacientes ali dentro. Então esses profissionais, eles precisam manter um certo cuidado para evitar a contaminação interna, uma contaminação dentro da UTI, que ela pode ser fatal para aqueles pacientes ali. Então, um cuidado fundamental dos profissionais da UTI é a lavagem das mãos. A lavagem das mãos ela é essencial no cuidado de paciente para paciente. Então, a contaminação cruzada ela acontece muito dentro da unidade de UTI, justamente porque são leitos próximos e são poucos profissionais para estar atendendo todas as pessoas ali internadas. Então, é preciso muito cuidado para que esse tipo de contaminação ela não fique acontecendo com frequência, porque pode levar a óbito desses pacientes. Então, é extremamente importante que um profissional, após o manuseio de um paciente, ele lave as mãos e ele tenha todo o cuidado, toda a preparação antes de manusear outro paciente para não acontecer essa contaminação cruzada. Por quê? O tipo de doença que um paciente tem, o tipo de patologia que um paciente tem, é diferente de outro paciente. Então, após manipular um paciente, eu preciso ter o cuidado de higienizar as mãos para manusear outro paciente. E o risco de contaminação na UTI, ele é muito grande, porque a UTI, nós temos vários pacientes internados com patologias diferentes e todos estão com procedimentos, né? Estão com procedimentos invasivos. Então, seja catéter, seja tubo, seja qualquer tipo de procedimento invasivo realizado ali dentro da UTI. Então, por isso, esses pacientes que já têm a imunidade debilitada, já estão internados por algum período de tempo, eles têm um maior risco, apresentam um maior risco, justamente por isso, porque é muito processo invasivo envolvido aí. E a UTI, ela permanece sempre iluminada, né? A luz sempre acesa e a temperatura fria. Por que nós precisamos de ter luz, muita luz na UTI? E também a UTI precisa ser fria. Para eliminar possibilidades, né, de desenvolver, de manifestar algum tipo de infecção. Fungos e bactérias, eles não gostam de locais claros e locais frios. Então, visando isso aí, a UTI precisa ser sempre geladinha. De contrapartida, os pacientes também, às vezes, desenvolvem uma pneumonia. Mas a gente trabalha com risco e benefício. Então, é um risco? Sim.
mas o benefício é maior, que é evitar o aparecimento, né, de fungos e bactérias dentro de uma unidade de UTI. E é justamente por isso que a UTI ela é fria, e é justamente por isso que não é permitido entrar com comida, com roupa na UTI. E todas as pessoas, até mesmo no momento da visitação, elas recebem uma orientação prévia antes de entrar na UTI para eliminar esse risco aí de estar levando contaminação para dentro da unidade de UTI. Além de todos os procedimentos realizados pela equipe da UTI, envolve o banho no leito, aspiração do paciente, monitorar sinais vitais, fazer a medicação, banho no leito, mudança de decúbito a cada 2 horas, então o paciente precisa ser virado, né? Mudando de posição a cada 2 horas. Além de toda a monitorização desse paciente, todo o cuidado exclusivo com o paciente, nós precisamos também oferecer um atendimento humanizado pro paciente e pro familiar, conscientizando o familiar, explicando para o familiar que às vezes ele não pode estar transparecendo tristeza, fragilidade para aquela pessoa internada, porque muitas vezes os pacientes de UTI eles estão inconscientes, mas vários estudos mostram que mesmo inconsciente alguns pacientes relatam ter ouvido voz, ouvido conversas, ouvido situações de pessoas conversando próximos a eles. Então, baseado nisso aí, nós orientamos os familiares a estar sempre oferecendo palavras positivas, falando coisas positivas para estimular a recuperação daquele doente. Então, nós trabalhamos a humanização tanto com o paciente quanto com o familiar que está envolvido ativamente e diariamente nesse processo de recuperação do paciente. As pessoas hoje têm a cultura de achar que a UTI é um local de morte, porque geralmente quem vai para a UTI já são pessoas que estão com a saúde fragilizadas, mas nós temos que olhar a saúde como um local, né, unidade de terapia intensiva, que são as siglas de UTI, um local realmente de atendimento intensivo, um atendimento 24 horas, as luzes não apagam. Então, os profissionais estão 24 horas constantemente ali monitorando aquele paciente, promovendo a saúde daquele paciente. Lembra do início, quando eu falei de Florence? Que Florence separou esses pacientes de acordo com o nível de gravidade? Exatamente isso que nós temos na UTI hoje. Foi baseado nos estudos e na teoria ambientalista de Florence, que lá no comecinho, quando ela foi para os campos de guerra para cuidar dos soldados machucados, que ela separou por nível de gravidade. E os mais graves, ela ficava ali cuidando e monitorando 24 horas, dia e noite, com aquela lâmpadazinha, andando entre os leitos, observando a evolução de cada paciente. Então, desde a criação, desde o início da enfermagem, quando Florence desenvolveu isso aí, a gente foi aperfeiçoando e criou hoje as nossas UTIs, que são unidades de terapias intensiva, que é justamente para promover o cuidado integral, o cuidado constante desses pacientes que visam a recuperação da saúde. Então, nós precisamos quebrar isso aí, modificar essa cultura de que a UTI ela não é um local de morte, ela é um local de recuperação. Nós precisamos colocar na cabeça das pessoas que mesmo em estado grave, esses pacientes estão ali dentro da unidade de UTI para recuperar a saúde, porque ali encontra-se equipamentos favoráveis e profissionais atuando constantemente que visam a recuperação e a promoção da saúde daquelas pessoas. Então, a UTI precisa ser vista como local de recuperação e não local de morte. Então, por isso, nós precisamos educar a população para que a UTI possa ser vista de forma diferente. Então, é justamente por isso que a UTI fica clara o tempo inteiro e os profissionais monitoram a saúde
dos pacientes todo o tempo, desde a época aí criado por Florence. Por isso que nós temos essas unidades de terapia intensiva hoje, esses modelos que possuem equipamentos mais avançados, né? Seja o respirador e vários outros equipamentos que vão trazer maior qualidade de vida e maior chance de vida para o nosso doente. Na UTI também nós monitoramos os sinais vitais constantemente, diariamente. Nós realizamos a introdução da alimentação desses pacientes, seja ela via sonda ou não. Nós cuidamos desse paciente todo momento e os exames também acontecem dentro de uma unidade de UTI, são recolhidos o sangue, a amostra constantemente, para que realmente aconteça um cuidado intenso, um cuidado mais acentuado, para que aquela pessoa possa vir recuperar e ganhar alta da UTI assim que possível. Então, além de cuidar desse paciente, de oferecer tudo que é necessário para a reabilitação da vida desse paciente, nós vamos monitorizar as eliminações desse paciente, verificar se realmente está acontecendo qualquer tipo de alteração cutânea, porque é de exclusiva responsabilidade da enfermagem qualquer problema cutâneo que venha acontecer aí relacionado à ausência da mudança de decúbito. Então é nossa responsabilidade mudar o paciente de decúbito e ter cuidado constante com isso aí para evitar as escaras. Porque uma vez que um paciente de UTI ele não tem essa mudança de decúbito a cada 2 horas, ele pode desenvolver uma escara e esse problema ele fica mais acentuado. Porque às vezes nós temos um paciente que terá uma internação constante, uma internação por vários períodos, por vários dias, e esse problema ele tende a se agravar. Então, o maior objetivo é mudar o paciente de decúbito para evitar o aparecimento de escaras, né, que são aquelas feridas em proeminências ósseas, cotovelo, joelho, calcanhar, cóccix. Então, todos esses locais aí nós precisamos proteger para que nosso paciente ele não venha desenvolver nenhum tipo de lesão nesses locais e que vai dificultar ainda mais o processo de recuperação desse paciente, que muitas das vezes vai permanecer acamado por um longo período de tempo. Então, eu sempre digo isso aí, o papel é da enfermagem e nós precisamos ficar ativamente atentos a isso. Certo, pessoal? Nós ficamos por aqui. Até a próxima.